É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. E hoje o episódio será 100% doutora Raquel Barcelos. Eu e Pedro Bicudo. Que já vem de novo. Né? De novo. Segunda vez, prazer enorme estar aqui. Obrigada 3 vezes por já ter pode. vindo. Como é que é? A música do Fantástico. Escolhe música do Fantástico. Eu não assisto Fantástico, mas eu escolho a música mesmo assim. Prazer, gente. Obrigado por estar aqui novamente. É muito bom. A gente que agradece. A gente muito legal. agradece. Muito legal. E aí, qual que vai ser o tema? Nós vamos falar a verdade para todo mundo? Eu vou falar a história. A história é o seguinte. Estávamos num evento, em Gramado, inclusive. Ah, foi lá em Gramado que você viu? Gramado. E a gente Estavam são ou não estava são? Não, tava são? tudo tranquilo. Dentro de uma... Absoluta normalidade, eu diria. Um pós-palestra qualquer lá, que eu não me lembro. E o Pedro me provocou e eu não esqueci. Ele falou assim: Raquel, vamos fazer um episódio de Jornada do Loteamento com... Eu vou falar. Pode falar, Sô. Com as cagadas do loteamento. Mas As principais. As das mais corriqueiras, as mais absurdas cagadas que a gente enfrenta quando a gente advoga nesse meio de loteamento. Gente, não vamos ser hipócritas, porque elas estão aí. O que é uma atrás da outra. É o que não fazer. É o que não fazer. Ou, aliás, é o que fazem com a gente, geralmente, né? É o que fazem com os loteadores e com os advogados. Vai ser um episódio menos juridiquês. Bora lá. Para as brincadeiras que Vida a gente... prática. Para as brincadeiras que a gente tem que brincar no nosso dia a dia, né? Primeiramente, agradecer o nosso grande apoiador, Alex Seguros, que é a patrocinadora Legends da 7ª temporada. É uma seguradora, ou uma corretora de seguros, me desculpe, especializada em mercado imobiliário. Marcelo Lages foi o nosso primeiro entrevistado da 7ª temporada. Nesse episódio, no primeiro episódio, a gente explica passo a passo como que o loteador ele pode se beneficiar do seguro com economia e otimização. Então, depois desse episódio hilário, você vai lá e assista o primeiro episódio para conhecer Alex Seguros e o que a gente conversou tecnicamente sobre isso. Legal demais. E aí, vamos lá, gente. Eu tô super curioso só. A gente achou assim, acho que o Pedro me ajudou muito aqui, né? Se não completamente com o episódio. Se não completamente. Mas a gente vai dividir em fases, né? Para ficar um pouco didático. Cagada número 1. Já que a gente tá usando até... A gente tem uma brincadeira no escritório que a gente usa em todas as áreas, não é só no imobiliário, em loteamento, que tem uma gradação disso, né? Você tem a dificuldade, você tem o problema, você tem a cagada, e depois da cagada tem o que a gente cunhou de cagalhopança. Que assim, ela supera... Todas, assim, ela é o ápice da cagada, né? Espero que a gente passe por alguma delas. Pelo que eu aqui. entendi na conversa que vocês estavam tendo aqui antes da gente começar o podcast, não será feito nesse nível que você colocou. Não. Vai ser começando da origem do negócio, né? As cagadas da origem, as cagadas do durante e as cagadas do depois. É isso. Então, dentro das fases que a gente já falou muitas vezes. Dos ciclos do loteamento. Ciclo do loteamento. Legal. Aprovação, registro, show. etc. Então vamos... E aí? Como começamos? Começaremos com a fase de negociação, a famosa fase de formação de parcerias ou aquisições, etc. e tal.
Você começa, Pedro? Eu começo, eu puxo aqui. Eu acho que a grande dificuldade, eu acho que quando a gente está negociando contratos em loteamento, e todo mundo vive isso, né? Muitas dessas áreas ainda estão nas mãos de famílias, de pessoas físicas, em que a gente precisa ser psicólogo ao mesmo tempo de todo mundo. E mais que uma negociação de contrato, a gente acaba entrando ali no seio, às vezes, de uma família para lidar com os problemas, né? E aí que a gente vê muitas das dificuldades surgindo, né? Tem um caso que a gente enfrentou no escritório que foi muito interessante, que negociamos um contrato, o sujeito se apresentava, era uma empresa familiar, mas uma empresa se apresentava como representante, contrato social, ele é o administrador da sociedade, sócio da sociedade, leia-se o contrato, a celebração do contrato não dependia aí da anuência dos outros sócios, não dependia de mais nada, negociação que segue. Aí, em um determinado momento, aquela coisa, advogado é tudo paranoico mesmo, eu admito que nós somos paranoicos. Pô, mas tem uma coisa assim, a gente nunca falou com as outras sócias da empresa, que eram as irmãs do cara com quem o nosso cliente se relacionava. Nunca falamos. Mas vamos fazer uma pesquisinha aqui para entender o que essa empresa tem de ativos, né? A empresa era a fazenda da família, ponto. Eu falo, estamos lidando com o principal ativo da empresa, nunca falamos com as irmãs, viramos pro cara e falamos assim, e aí? Será que não, vamos fazer um shake hands aqui todo mundo, né? Aquela celebração de que tá tudo certo, que o contrato foi fechado, minuta pronta para assinatura. Não, eu vou assinar sozinho. Não, mas a gente faz questão de estar todo mundo para ser, eu vou assinar sozinho. E aquilo foi trazendo a pulga atrás da orelha, né? E aquilo foi um aprendizado pra gente no escritório. E em determinado momento, ele disse, não, eu vou assinar sozinho o contrato, eu tenho poderes para isso. E ele tinha poderes. Sem brincadeira, 2 dias depois, nosso cliente foi notificado pelos outros sócios da empresa, as irmãs do cara, dizendo, ele está negociando o único ativo, nós fomos postos de escanteio nessa negociação, não celebre o contrato, senão a gente vai brigar. E aí? A gente se pôs numa sinuca de bico. Eu já vou entrar num negócio em que meu parceiro está implodindo. E esse é um tipo de análise que a gente não faz, né? A gente não, de saída, a gente no ambiente negocial, você está negociando com o representante da empresa. Tá tudo certinho, tá tudo certinho. Junta comercial, tudo certinho, né? E você sabe que, por conta aqui do nosso podcast, eu fui recuperar esse caso tem mais de 10 anos, e você sabe que o loteamento não saiu até hoje? Não saiu com o nosso cliente. Eu sei de 2 outras empresas que passaram pela área, e não saiu até hoje. Essa questão de representação do cuidado familiar, a gente passou a ter uma cautela no escritório, que ou é uma empresa familiar ou é uma família. Põe todo mundo assinando, gente. Põe todo mundo assinando. Isso é um foco de problema. Isso vai dar problema na sequência, vai dar briga. Então, essa é a primeira, assim, tá negociando, é familiar, põe todo mundo na mesa. Não espera dar problema. Legal, hein? Outra coisa também que é claro, um bom advogado sempre coloca isso, se isso é a realidade, mas quando você tem um parceiro, né, um proprietário que é solteiro, aí você coloca lá, solteiro, nascido em tal data e tal, e não sei o quê, você tem que colocar o não convivente em união estável. Sim. Né? Não convivente? Em união estável. Não convivente? Eu não tenho uma companheira. Ah, ok. Eu sou solteirão. Porque se você convive em união estável e não fez uma eleição de regime, se presume que o seu regime é de comunhão parcial de bens. E aí? Cadê a assinatura do seu convivente? Exatamente. E aí, claro, tem as outras cláusulas tradicionais de que, né, as declarações sob pena de responsabilidade civil, criminal, etc. Então, cai nessa. Então, aí, muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu moro com uma pessoa. Quando a gente coloca no contrato, não, eu moro sim com uma pessoa. Então, passe os dados dessa pessoa, a gente vai qualificá-la, ela vai assinar o documento e tal. Então, esse aí é um evitar cagada, né? Que ele já deu cagada, né? Porque assim, a gente convive com isso, né? Esse plano de representação, ele é clássico. Em família, sobretudo, nessas empresas familiares, a gente vê esse tipo de litígio acontecendo. A gente vê, e as famílias elas vão se acertando com uma sobreposição, eu fico com este pedaço.
Aí ele senta para negociar com você este pedaço e ele não é dono daquele pedaço. Ele tem lá um papel de pão que ele assinou com o primo, com o tio, com não sei o que diz que ele é dono daquele pedaço. Mas você vai ver no registro, não tem. Aquele pedaço não existe ainda. Né? E isso isso retarda a negociação, isso retarda a implantação. Né? É aquilo que eu brinco, assim, vamos puxar a documentação de início. Mas a gente vai fazer auditoria depois. Não, vamos puxar, porque vai dar problema. Assim, quantas vezes a gente já não se deparou com, putz, minha área é maravilhosa. Tá tudo Todas certo. são, A matrícula tá redonda, não sei o que. Você começa a ver, não tá redondo. Não tá redondo. E você passa, assim, a gente conhece um caso aqui na Grande São Paulo, que está se tentando retificar a área há 10 anos. Nossa. E aí sobrevém um invasor que diz que é dono de um direito XYZ, o outro que invade um pedacinho. E aí você começa a lidar com isso. Uma coisa loucura, também, né? voltando um pouquinho nas partes, eu me lembrei aqui de uma situação que um casal de idosos, né, que eram os proprietários do terreno, e eles sempre falavam que queriam que os filhos ficassem com o negócio, com eles vivos. Sim. Ok, então... Nome dos filhos, estado civil dos filhos e tal, nós vamos colocá-los para assinar esse contrato de parceria. Porque não dá para depois você passar para os seus filhos e seus filhos virem renegociar esse contrato. Questionar, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Então tá, daqui a pouco estão alegando abuso de idoso. Exatamente. Intervenientes anuentes, depois serão, não sei se vão abrir uma PJ e que todos vão ser partes, enfim, independe. Mas ele quer que você coloque no contrato que os filhos, né, serão sócios, ou então que eles vão constituir uma PJ para ser sócia de uma SPE, de um negócio, né? Então, intervenientes anuentes, né? E aí a gente descobre muita coisa. A gente descobre muita coisa. Segredos familiares vêm todos à tona. Então, todos à então tona. assim, e se é para resolver, vamos resolver na entrada, né? E tem uma outra coisa nessa fase negocial que eu acho que é sempre importante a gente também estar bastante atento, que daí não tem a ver com famílias, mas tem a ver com dívidas. É muito comum a gente entrar em negócios, às vezes, que o proprietário tem uma dívida, que sobre o imóvel pesa uma dívida, e o próprio empreendimento vai ajudar a financiar e tirar o cara da dívida, né? E acho que assim, isso eu já vi dar problema, né? Em que sentido? No sentido de que nem sempre o imóvel gera toda esta renda suficiente, né? Teve um caso que a gente enfrentou, o cara tinha uma dívida relevante, né? E até folclórico, porque era uma dívida com a ex-mulher dele, fruto do divórcio. E por conta disso, o cara, o que ele fez? Ele tomou um dinheiro no banco, pagou a ex-esposa e deu os recebíveis que ele teria no loteamento em garantia. Beleza, a operação está de pé, saiu a dívida, área livre e desimpedida, vamos em frente. Todo mundo só esqueceu de fazer a conta, né? Veio 2015, o que aconteceu? Parou de vender. Os juros da dívida subindo, as vendas caindo, e aí? E aí o banco olhou para aquilo e falou assim, cadê, gente? E a verdade é que esse proprietário específico não viu a cor do dinheiro. E aí entra um contrato bem feito, né? Porque em um determinado momento o banco veio para cima do desenvolvedor. E falou, e aí? Calma aí. Eu tenho liberdade para fixar a tabela de venda, eu tenho liberdade para fixar todas as regras aqui. Eu entrei, eu sou desenvolvedor. O fato de você ter um crédito contra o cara, eu não tenho nada a ver com isso. Mas esses cuidados pré-negociais, né, de uma equação econômica bem feita dentro do contrato, de você saber onde você está entrando, fechar as portas, né, isso é importante. Esse caso, assim, ele foi salvo de um grande problema, única e exclusivamente por uma cláusulazinha que tinha, bem marota, daquelas que a gente coloca como advogado, despercebido ali, não sei o quê, que era uma cláusula dizendo uma coisa, outra coisa, outra coisa, você não vem para cima de mim. E ali a gente fechou.
Porque, assim, o cara, o banco, né, o credor quase foi pra cima da loteadora também e falou, cara, vou tomar isso aqui tudo. Não, você toma o dele, o meu não. O recebível dele fique à vontade, pode tomar. Uma situação também que eu tô lembrando um cliente meu veio assim, eu tô com os proprietários aqui, eles são pessoas de poder aquisitivo altíssimo, não tem problema, mas eles já tiveram problemas com algumas operações de fiscais. E eles não querem de forma nenhuma participar de sociedades ou de SCPs, etc, etc, etc. Eu falei, tá, ele não quer estar no negócio, ele não quer estar num contrato de parceria que pode ser averbado, então, tá, vamos montar alguma coisa aqui. Não tinha jeito de montar? Não tem. Não tinha jeito de montar, porque mesmo que se fosse uma compra e venda, ia ser declarada fraude. Vamos supor que não fosse uma questão de uma dívida alta, né? Vamos falar assim, e que ele tivesse patrimônio suficiente para outros patrimônios suficientes e que esse imóvel não fizesse diferença. But, na hora do registro, vai dar problema. Vai dar problema, porque vai no anterior proprietário. Então, essa questão do quem vai ser seu sócio também é um olhar que hoje mesmo, com tanto de coisa que eu já passei, e a gente sabe que parceria é longa pra caramba, né? Eu já cheguei para vários clientes meus, falei, tá legal. Sabe assim, meu cliente, eu tenho um cliente, foi até recentemente, mas isso já aconteceu outras vezes. Um cliente que ele mora fora do Brasil, ele trabalha com fundos financeiros de órgãos públicos fora do Brasil, e ele realmente, ele era o dono do terreno e ele não queria estar vinculado a nada do negócio para não dar problema no trabalho dele lá fora do Brasil. Aí ele me apresentou o empreendedor. A gente sabe quando o empreendedor é experiente, quando ele é sério, quando ele gera credibilidade. Era uma cidade muito próxima de Minas Gerais, então a gente conhece quem trabalha naquela região e tal. E ele insistindo, empolgadíssimo com o negócio. Eu falei, gente, esse cara não vai dar certo esse negócio. Era um menino, né? Mas assim, nada contra os meninos. Eu falei, esse menino vai dar um ferro nesse cara. Aí... tem certeza. Aí isso até um dia que eu fiz a primeira minuta, mas assim, com 300 ressalvas no encaminhamento da minuta, né? Além das reuniões que eu tinha feito com ele. Aí, depois eu falei assim, pede pelo menos esses documentos para o empreendedor. Tipo, me passa os seus documentos societários, as empresas que você tem, etc. Que aí eu ia fazer uma due diligence rapidinho lá. Não apareceu mais. Então, assim, esse feeling, gente, ele... E outra coisa, mesmo que o cara mostre que tem capacidade financeira, etc. Mas às vezes o cara não bate com você. É aquilo que eu brinco. Pau que nasce torto se endireita. Eu nunca vi se endireitar. Não se endireita. Sim, sem brincadeira, tem uma área, que eu brinco, essa área já está famosa no Centro-Oeste. Eu já auditei a área 3 vezes para 3 clientes diferentes. Eu falei assim, gente, mas assim, faz 2 anos eu olhei, o que mudou? Não mudou nada. Ela deve ser cobiçada, né? Ela é cobiçada, porque ela é uma área, em termos de localização, etc., muito boa, mas do ponto de vista jurídico, não fica de pé. E essa insistência, ela é o foco para ter problema depois. Sim, é um relacionamento de longo prazo. Você não... Assim, como é que você trava a vida do sujeito? Você está celebrando o contrato hoje, você vai começar a vender daqui 3, 4 anos. Pô, se a situação do cara tá ruim hoje, você vai pagar o pato de ver a situação do cara melhorar? Mas vai melhorar mesmo? O que tem para melhorar?
né? Então acho que assim, e isso é difícil essa dimensão, porque invariavelmente piora. Se tá ruim hoje, piora. A questão a não ser que você esteja falando assim, desculpa te interromper, de uma dívida, como era aquele caso que eu citei. Eu tenho uma dívida que eu preciso resolver. Essa você consegue. Agora, aquele cara que já tá rolando, não vai. Vai dar errado. Esse vai dar problema. Porque eu acho que existe eu não sei se é um senso comum, mas eu percebo muito a cultura do depois a gente resolve. É isso. Não é tipo assim, depois eu resolvo. Põe pra dentro. Depois eu resolvo. Mas, na verdade, existem coisas que são possíveis de serem resolvidas, e aí você dimensiona, né, o nível de problema, e tem coisas que fala assim, cara, isso aqui não rola, não vai dar de jeito nenhum. Mas isso você tocou num ponto, que pra mim, talvez seja o nascedouro dos maiores problemas dos loteamentos, é o depois eu resolvo. Não resolve. Tô falando, não resolve. Você vai ter que corrigir. O problema não desaparece. Ele não... ninguém percebeu. Percebe. A gente lida com todo respeito e adoro, tenho vários conhecidos, amigos, mas a gente lida com um povo muito chato, que é o registro de imóveis. Na prefeitura a gente vê passar muita coisa. No registro de imóveis não passa. E aí vai dar problema lá na frente. Você vai voltar para aprovação. Você vai ter que refazer os documentos. Então assim, não resolve. Não resolve. Assim, esse eu acho que é... E gera um custo danado para a empresa ficar com aquele contrato, né? Gera. Gera um custo danado. E eu falo também num ponto desse mais da formação dessa relação e da procura diária e tal, o cuidado quando você tem uma área muito cobiçada, igual você falou, né? Eu já passei por uma situação em que um cliente meu, ele estava começando na área de loteamento, e chegou uma área no Nordeste, eu não lembro em que cidade especificamente, mas era uma capital. E a área era espetacular. Era espetacular, qualquer um queria aquela área. Por que esse cara, assim, nada com a questão da falta de experiência, mas os melhores terrenos, eles são geralmente oferecidos para as melhores empresas. Sim. Né? Então, esse terreno já deve ter passado por várias empresas. Eu tive conversas subliminares, assim, para ver se ele entendia isso, assim, mas, enfim, ele estava tão empolgado. Aí a gente começou o processo de due diligence antes de celebrar o contrato. De celebrar o contrato. Ajuda bem, evita muitos problemas. O que a gente descobriu foi cabuloso. É isso. Cabuloso. Então, não se engane que a área de ouro vai chegar na sua mão assim. Não chega. E você vê, assim, acho que até adiantando um pouco, assim, a gente estava comentando dessa questão do problema não desaparece, né? Deixa para depois. Quando a gente entra na fase de licenciamento, isso é o mais típico. Surge aquela contrapartida, aquela exigência, depois eu renegocio isso. Não. Você não renegocia. Você não renegocia. O cara assina o negócio, né? Assim, eu acho que assim, a gente tem problemas clássicos, né? Tem um caso aqui em São Paulo que ficou bastante famoso, né? Um loteamento grande, uma cidade do interior, que ele ia se conectar diretamente com uma rotatória de uma rodovia grande, uma rodovia importante, relevante do estado. Então o projeto urbanístico previa uma grande avenida que ia ter ali uma faixa de desaceleração, se conectava com a rotatória e subia para a rodovia. Né? E aí tinha uma via marginal, etc. Né? E o projeto foi licenciado no município assim, o projeto foi licenciado no estado assim, né? Passou pela agência de estradas, né? Pela agência de transporte do estado, a agência deu ok e falou assim, mas este dispositivo rodoviário vai precisar de melhorias para suportar o impacto gerado pelo empreendimento. Beleza. Quais, né? E deixou lá aquilo tocando, junto à concessionária, junto à agência, tocando aquela aprovação do que seria esta melhoria. Empreendimento pronto, vamos obter o TVO, beleza, mas cadê sua ligação oficial aqui? Não, eu tô terminando de ver. Concessionária, agência, tô ligando. Não, você não vai ligar.
Cadê minha obra de contrapartida? Você terminou de licenciar o dispositivo rodoviário? Não. Então tá bom. Eu quero isso aqui agora. Não tinha viaduto, faixa de desaceleração. Tinha o diabo naquilo. O custo da obra, se bobear, era maior do que o custo da obra de infraestrutura do loteamento. Sem especificação nenhuma, né? Sem especificação nenhuma. Por quê? Porque a gente resolve. Não resolveu. Foram ali 1 ano e meio a 2 discutindo com o município. Eles tiveram que fazer um novo acesso. Saiu um novo viário para conectar com uma via pública municipal em outro local. Aquela conexão com a rodovia não saiu até hoje. O empreendimento ficou com acesso secundário ruim. Por quê? Por conta disso. E até hoje existe uma judicialização em cima da exigência feita pela concessionária dessas obras que vão custar algumas dezenas de milhões no dispositivo rodoviário. Então, o problema não desaparece. Sim, esse empreendimento foi um sucesso de vendas e, ao mesmo tempo, ele acabou se tornando um grande problema porque não podia ser ocupado, porque ele não estava ligado no sistema viário. Caramba. Por quê? Porque se postergou. E a viabilidade dele também alterou completamente. Acabou, deve ter. Sim, eu não conheço em detalhes, mas certamente a curva deve ter virado, né? Aquela explosão de vendas inicial deve ter virado distrato, deve ter virado N problemas. E isso, na fase de licenciamento, é uma coisa que a gente vê bastante. A gente vê, o depois a gente resolve. Gente, assim, minha experiência, você não resolve. Vou dar um outro exemplo também. E esse aqui eu vou me permitir, porque esse aqui é uma cagada literal. É literal. E isso é super comum. Aonde você vai ligar teu esgoto? Não. Tá saindo aqui um tronco coletor que vai ligar na futura estação de tratamento do município. Já aprovou verba do Estado, com a agência. Tá tudo em ordem. Então, eu vou prever que eu vou ligar ali. Beleza. Saiu a verba do Estado? A estação de tratamento de esgoto está pronta? O tronco coletor que o município ia fazer está pronto? Não. Mas o teu loteamento tá. E aí? Não tem ligação de esgoto. Sem brincadeira. O que esse cara fez durante muito tempo? Ele encostava um caminhão no loteamento. Puxava. Posso falar? Puxava a merda lá de dentro e levava para estação em outro município, porque não tinha ligação. É o famoso depois eu resolvo. A gente está vivendo um caso prático agora, exatamente esse. E assim, chegou naquele momento de aprovação final. Assim, a gente orientou o cliente, ele falou assim, cara, eu já vi isso aí, isso vai dar confusão. Aprova como sistema independente. O município não quer aprovar como sistema independente. Eu falei, vamos brigar com o município e a gente vai aprovar como sistema independente, isolado. Aprovamos como sistema independente isolado. E, cara, vamos tocar. Pergunta se a estação de esgoto saiu do município. Não saiu. Eu tive um caso desse também em Minas Gerais. Eu tive. Esse é clássico. E é engraçado porque é uma obra que, em primeiro momento, ela afetava só o empreendimento do meu cliente. Isso há 10, 12 anos atrás. Hoje ela afeta 4 empreendimentos. E ela não foi feita até hoje. Então, assim, eu até me assustei que recentemente o empreendimento, depois ele conseguiu ter uma outra solução. Não sei se ele fez uma ET ou alguma coisa assim, ele fez uma outra solução, mas ainda existia aquela obrigação. Ele conseguiu o TVO dele com essa solução e tal, mas ele está respondendo na justiça perante o Ministério Público, junto com a concessionária. Por que o esgoto não está sendo tratado? Exatamente. Mas Santana do Parnaíba e Barueri, aqui em São Paulo, vive este problema. A Sabesp está há década prometendo o tal do tronco que vai levar o esgoto para a estação de tratamento XYZ. Todo mundo se conectou no tronco. E não leva. Aonde está indo parar, eu não sei. Mas isso tem ação civil pública depois. Vem o inquérito civil, vem a discussão. E essa falta de análise das interligações, né? O terreno é ótimo e tal, e não sei o quê, mas onde que a água chega? Onde que
A iluminação chega até onde? Aí depois o cara vai fazer conta. É assim, eu já vi exigência de trifásico de 3 quilômetros, que era uma baba de um dinheiro. Assim, para um empreendimento pequeno que não aguentava aquilo ali. E a concessionária tem que ser o trifásico para essa região. Mesma coisa adutora de água. Não. Você quer um clássico também, que gera problema? É drenagem. Aí você vai no município, não, agora eu exijo aquele tubulão desse tamanho aqui. Tá bom, mas eu vou ligar o tubulão aonde? Não, você liga na rede que passa ali na avenida lá embaixo. Naquela rede assim, vai vir a água assim, eu vou conectar aqui, aquilo vai fazer BUM! Então, assim, essa fase de licenciamento, ela surge N problemas. E muito assim, a gente sabe, né? A gente vai vivendo a pressa, a necessidade de lançar, a necessidade de concluir a aprovação. A gente sabe que o departamento de água desses municípios menores é complicado mesmo, etc. Mas se você não cuida disso, literalmente explode. Explode. Assim, a gente teve um caso de um cliente que aconteceu exatamente isso. Ele ligou a drenagem, deu sabe aquela chuva de 100 anos que todo mundo diz que não acontece? O cara fica me exigindo que eu tenho que estar adaptado para a chuva de 100 anos. O empreendimento estava adaptado para a chuva de 100 anos. Quem não estava adaptado para a chuva de 100 anos era o município. E aí explodiu água para tudo quanto é lado. Então isso acontece. E isso vem na fase de licenciamento. Né? E eu acho, de tudo isso que a gente falou, assim, até a fase de aprovação, né? Com o município, né, e com as concessionárias, eu acho que o que a gente tira aqui é que escreve com minúcias o que você tem que fazer, né? Eu vejo muitos clientes meus que têm que fazer contrapartidas de escola ou então da praça inteira. Discuta quantos equipamentos de ginástica vão ter que ter na praça, né? Então, assim, é trabalhoso? Mas se não for agora, pior vai ser depois, porque aí a prefeitura, ela pede o que ela quiser. Sim. Né? Então, ou estabeleça um valor, enfim, eu quero que ande rápido isso aí, coloque um valor, enfim, eu acho que essa conversa, eu não me esqueço, né, da Rita, a nossa amiga, me falando assim, ela até lá em Atibaia, o termo de compromisso é a Bíblia do loteamento. Eu nunca esqueço disso. Então, assim, é ali que tem que estar os combinados. E os combinados têm que ser bem feitos. Eu acho que tem 2 combinados. Eu acho que a Rita está coberta de razão. Termo de compromisso bem feito com o município. E a gente costuma negligenciar. Ele é importante. Agora, só porque ali o loteador ele está no ápice da ansiedade, porque sim, é o último documento para ele levar para o registro. Veio o que for, eu assino e vamos embora. E tem outro, assim, no licenciamento, assim, as pessoas não gostam de fazer IARIMA, não gostam de fazer estudo de impacto de vizinhança, toma tempo, demora, é trabalho custoso pra caramba. Mas posso dizer um negócio? Resolve 90% dos teus problemas. Porque todos os teus impactos estão previstos ali. Se o Ministério Público vier te encher a paciência, está previsto ali. Está aqui, ó. Teve audiência pública, teve análise técnica, teve tudo. Aquilo você fecha muito problema. Né? Eu vou te dar um outro exemplo. Pode parecer maluquice, mas a gente tem 2 casos no escritório que eu estou vendo que vai implodir. Estudo de componente indígena. Nossa, esse. Estudo de componente indígena, existe um raio determinado. Se você estiver dentro desse raio, você tem que fazer estudo de componente indígena no âmbito do teu licenciamento trifásico. E aí estou falando de EIA-RIMA, licença prévia, instalação e operação. Você tem que fazer estudo de componente indígena. As pessoas vão jogando isso. Não, tira da exigência, joga para LO. Vai chegar a LO, você não vai ter feito o estudo de componente indígena, e aí? Vai dar problema. Não sai a licença de operação. É assim, você tá maluco, Pedro. Não tô maluco. Dentro de São Paulo tem uma aldeia indígena, gente. A aldeia do Jaraguá. Ela pega áreas relevantes pelo raio dela de estudo de componente indígena, como Santana do Parnaíba. Pega o próprio município de São Paulo. Pega empreendimentos relevantes. Então, assim, a gente vai negligenciando isso, depois eu resolvo? Não resolve. Dá problema. E esse é difícil resolver.
Porque assim, quando a gente está falando de licenciamento, assim, a experiência que eu tenho é essas coisinhas que a gente vai deixando no caminho para depois resolver, não resolve. O cara te trava no TVO, o cara te trava na licença de operação. Assim, dá problema. Não, cara, não tem nada a ver com a questão jurídica, mas eu lembro que tem um escritor que ele fala assim, que existe uma mania das pessoas de paparicarem o problema. E o paparicar o problema é exatamente, não, calma aí, nós vamos resolver. Deixa só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só que, na verdade, isso só aumenta a dimensão do problema. Só aumenta a dimensão. E quando você vai se aproximando do processo de aprovação ou já aprovado no processo de entrega, cara, vem uma surpresa que bicho, inviabiliza o negócio. Completamente. Mas você tem que concluir a obra, né? Não tem jeito. Sim. Não, e chega num momento em que tua vida tá muito crítica, porque você tá ali carregando o teu custo final de obra. Esse problema do licenciamento, ele sempre vai explodir, ou no TVO ou na licença de operação. E é justamente o momento que você tá louco para entregar a chave para todo mundo, se livrar do teu loteamento, e você não se livra. E aí vem um outro problema, que é o problema dos distratos. Você não entregou a obra no prazo. E aí começa a vir uma avalanche de distrato. Eu vou te falar de uma cagada morra. A gente já adotou, né? Tá liberado. Tá liberado. Cagada amor é ótimo. Tem um empreendimento. Cagalhou pança. Cagalhou pança. Não é esse mesmo. Tem um empreendimento, acho que de 2.000 lotes populares, que já foi acabado, né? As obras já foram finalizadas há cerca de 15 anos, tá? E não tem TVO. E o que acontece em 15 anos? Autoconstrução, aquela... A pavimentação já tá... Já foi. Já foi. A drenagem tá com problema, o meio-fio tá com problema, além de N coisas, né? Já roubaram os fios da rede elétrica, e você ainda está no seu prazo de garantia, você não tem TVO. Você não tem TVO. Então, assim, olha a complexidade de você negligenciar a sua entrega bem feita, com os problemas que são inerentes à sua obra, os desafios, né? Vamos chamar os desafios que são da sua obra. E lá o desafio maior era a drenagem. Era a drenagem. Então, assim, porque até hoje, não está, o empreendedor não começou a contagem da garantia dele. E esses problemas, eles de fato vão se perpetuando, né? Eu falei do TVO, falei da licença de operação, mas a gente também esquece muitas vezes do próprio registro. Assim, aquela sanha de lançar, né? Eu já tô aprovando esse negócio há anos, pelo amor de Deus! E assim, você começa fazendo aquela... Fala com esse aqui, começa a fazer aquele cara crachá entre a planta, o memorial e não sei o que, bababá. Não, gente, vamos dar a entrada. Volta aquela pilha de exigência do cartório de imóveis. Assim, na planta está o lote com 11,59 de fundo. No memorial está 11,58. Aí o cara vai te pegando em cada detalhe. Você colocou o loteamento como frente para a rua tal, mas na licença da CETESB está com frente para a rua Y. E essas incompatibilidades, que são fruto única e exclusivamente da nossa pressa, porque ninguém aguenta mais aprovar aquele negócio, você quer pegar aquela documentação e dar a entrada, e você volta. Esse problema, ele é recorrente, ele vai voltando para você, né? Assim, e tem outras situações. Em municípios menores, isso é muito comum. Você vai lá, você segue com a tua planta. Planta. No momento que a planta está... Provou, você já foi pro Graproab, aqui no caso do estado de São Paulo, já voltou e não sei o quê, mas sempre tem aquele ajuste final, aquela mudança no memorial, lá no termo de compromisso você ajustou. Alguém mudou a planta que já está carimbada? Não. Aí você vai com aquela planta pro cartório de imóveis e não bate com o resto da documentação. Não bate. Essa conferência, assim, eu brinco com todos os clientes, assim, não tô sendo chato. Põe alguém para conferir tudo, todas as vírgulas, todas as medidas,
tudo que está em planta para ver se bate com o memorial, se bate com isso, se bate com aquilo. E invariavelmente tem problema. E quando tem um problema desse que é milimétrico, né? E que é pequeno e evitável, né? A gente tem problemas muito maiores do que esse em registro. Toda a sua documentação de registro, ela perde a validade. Sim. Aí você tem que montar um processo inteiro novamente. Você fica num... Não é só você consertar, e é claro, consertar, carimbar, em todos os órgãos. Você vai ter que montar seu book, eu falo o book do registro todo de novo. E aí, o coordenador de vendas... Fico louco. Fica louco. Não, o cliente fica louco, o coordenador de vendas fica louco, fica todo mundo louco, porque, assim, vira um pouco o processo pelo processo, né? Porque, assim, você olha, tá tudo certo, mas não tá tudo certo. Tem um monte de coisinha ali que você vai identificando e isso retarda. Assim, a gente teve um caso recente agora no escritório que passou pela gente, que, assim, a gente quase teve a caducidade das licenças concedidas por conta da demora em efetivar o registro, porque a gente não conseguia efetivar o registro. Porque era tanto problema de aprovação, tanta incompatibilidade documental, não tinha nenhum problema grave. O loteamento estava aprovado, estava tudo certo, mas era essa coisa. Teve um... Você vê essas coisas, são malucas, né? Teve uma situação que essa eu nunca tinha visto. E essa deu trabalho para resolver. Fizeram a retificação do imóvel, tocaram a aprovação inteira, e etc. E tudo se encaixando, tudo perfeito. Passou pelo GRAPROAB, voltamos para a aprovação final. Aí um maluco, lá sempre tem um maluco, falou assim, gente, tem alguma coisa esquisita. Daí assim, como assim tem alguma coisa esquisita? Falei, não tem alguma coisa que não tá batendo. Falei, não, tudo encaixa aqui. Não, sabe o que eu descobri? O norte da planta tá invertido. Os ângulos estão todos certos. O imóvel encaixa ali. Só que assim, ele tá invertido. Passou por todo mundo. Passou na retificação e ninguém viu que a gleba tá invertida. Caramba. E aí? O que você faz? Passou por todo mundo. Por mim passou, óbvio, porque eu não sou técnico, né? Mas isso passou por várias pessoas. A sorte que a gente teve nesse caso é que, como o cartório comeu bola, o registrador do registro de imóveis comeu bola e registrou a retificação com o norte da planta invertido, ele falou, não, isso aqui eu corrijo. E daí a gente conseguiu destravar. Você imagina, você tem que refazer tua aprovação inteira, porque todos os teus ângulos estão invertidos? Seria uma loucura. Então, assim, esses problemas, eles vão surgindo. Assim, registro de imóveis, para mim, é o celeiro, é onde, assim, todos esses problemas acontecem. Você já teve certidão errada? Em que sentido? De pessoas erradas? Não. Certidão criminal que não tinha processo, mas tinha processo? Não. Pois é, eu já vivi isso. Não. Vamos lá, faz de registro, obtém toda a capivara do sujeito, puxa todas as certidões. Certidão criminal, limpa. E vamos lá, vamos dar entrada. Maravilha, né? Registrador. Ué. O cara foi absolvido? Desculpa, foi absolvido do quê? O que o senhor está falando? Foi absolvido? Aí eu falei, eu não sei do que você está falando, a certidão tá negada. Não. Cara, 6 meses atrás estava no jornal dizendo que ele estava sendo processado criminalmente, não sei o quê. E estava. O cartório distribuidor errou a certidão. E o trabalho que deu? Essa, assim, inviabilizava o loteamento. Caramba. Inviabilizava. Crime contra a administração pública não registra. Não registra. Eu tive uma situação que foi muito difícil de resolver, de uma certidão criminal positiva, de um dos acionistas do grupo que fazia parte da SPE. Então era uma cadeia bem... Era um pouco mais remota. Né? Um pouco mais remota. E a gente teve que fazer uma planilha de Excel para mostrar para o registrador
que, primeiro essa cadeia toda, e a gente chegou numa conta de que esse acionista significava 0,2% da participação do empreendimento se fosse desconsiderada a personalidade jurídica, né? E tinha de ser desconsiderada a personalidade jurídica da SPE e da sociedade que fazia parte da SPE. Enfim, conseguimos resolver, pegamos um parecer do criminalista que cuidava do caso. Dizendo que tá tudo certo. E tal, e não sei o quê. Mas quanto tempo isso demorou? Demora. Quanto tempo isso... E outra coisa, e para você conseguir isso no cartório? É um trabalho hercúleo. Não, essa fase de registro, eu acho que sim. Vou te dar um outro folclórico. A gente estava até comentando desse. De novo, é a pressa do lançar, né? Fase 1 e fase 2 em aprovação. A fase 1 era um pouco mais complexa, a fase 2 disparou. Passou na frente. Aí o cliente falou assim, na boa, vamos lançar a fase 2 primeiro? Vamos em frente. E terminou a aprovação da fase 2. Aí tava lá, Jardim não sei das quantas 2. E daí, beleza, aprovado, vamos pro cartório. Num registro. Daí eu falei, por que não? Como é que eu vou registrar o 2 se não tem o 1? Eu falei assim, mas... meu amigo... É só o nome, né? É o nome do empreendimento. Eu podia chamar de 77. Você ia me exigir os outros 76? O cara se encastelou de tal forma, que ele não registrou. E aí eu fui discutir com o cliente. Falei, gente, assim, a gente quer ter eu tenho razão, mas você quer ter razão ou quer ser feliz? Vamos lá, vamos trocar as plantas. Pede pra prefeitura fazer uma certidão de que agora não é mais Jardim 2, é Jardim... Só Jardim. Só Jardim. E o cara vai registrar. Florido. Se eu quiser. Não, você sabe que assim, eu tive N discussões com esse cara. Eu falei assim, e se eu quiser chamar o de Jardim Babaca? Não registro. Isso é um desrespeito ao adquirente. Eu tenho uma função aqui no... Cara, não. Assim, cidade grande do interior de São Paulo. Não tô falando de registrador pequenininho, não. Registrador grande. Assim, essas dificuldades, elas vão surgindo e elas travam. Assim, e vai te alongando. E assim, precisei trocar a planta na prefeitura. Tá bom. E no GRAPROAB? Eu tive que voltar no GRAPROAB para trocar o nome do loteamento. Porque o cara não topava fazer o 2 antes do 1. Assim, eu queria rezar para que toda empresa de marketing, e eu estou falando para uma pessoa diretamente aqui, que ela definisse o nome do empreendimento antes da gente aprovar. Mas aí, a empresa de marketing tem que ser contratada pelo loteador antes para que possa ser feita a análise do mercado, para entender que tipo de produto tem que ser feito. Então nós vamos falar, empreendedores, definam com a sua empresa de marketing o nome do seu empreendimento antes de finalizar a aprovação. Porque no final pode ser que a gente consiga colocar o nome certo. Mas qual que é o que tem sido feito empreendimento Jardim 2 com o nome comercial de Jardim das Flores. Dene, não é tão simples assim. O que tem sido feito é isso, não é isso? Sim, mas isso é um arranjo contratual. Uhum. O bairro chama XPTO, entendeu? Ele vai receber lá o IPTU dele do bairro XPTO, o endereço dele é o bairro XPTO. Será que ele quer morar no bairro XPTO? Sabe? E isso nunca vai sair do imóvel. O que a gente conseguiu recentemente foi que Clássico, né, aprovou como XPTO e queria Jardim Florido, né? Beleza, foi até decorrente de uma viagem, mas eu não vou falar o nome do empreendimento, não. Um nome até muito bonito, decorrente de uma viagem sensacional do empreendedor. Viagem mesmo, viagem física, não viagem da mente dele, não. E a gente conseguiu que o cartório aceitasse uma alteração só no cartório e que depois a gente fosse para a prefeitura. E a gente fez uma mudança de contrato padrão, uma declaração lá do loteador de que ele iria
ir ao órgão, etc., ia mudar o cadastro imobiliário. Mas que trabalheira, né? Você sabe que uma coisa, assim, esse caso que eu contei, eu tive que voltar e carimbar tudo de novo. Mas eu já consegui uma vez, o cartório topou, sempre o cartório tem que topar, né? Com uma simples certidão. Eu peguei uma certidão do município dizendo que ele aprovou o jardim, não sei das quantas, tal, conforme planta, não sei, e que conforme requerimento do loteador, o empreendimento passou a se chamar tanto. E aí o registrador fez constar no registro que o empreendimento e conforme certidão da prefeitura passou-se a denominar tanto. Então saiu assim. Foi mais fácil resolver. Agora, depende muito do cartório. Demais. Então, essas coisas, assim, você ter essas definições de antemão, você fazer essas conferências de documento, isso te ajuda na fase de registro, assim, brutalmente. Brutalmente. É raro, assim, raro não. É mais fácil resolver o plano de certidão, de apresentar a explicação. Esses problemas técnicos, que você tem que voltar para dentro da prefeitura, você tem que voltar para dentro do órgão estadual, do órgão ambiental, eles são os piores. Porque daí são meses. Não é semana para reapresentar um documento, são meses. E isso retarda o lançamento, daí caiu na época que não é para lançar, e não sei mais o que, Agora é época de chuva, não vai dar para começar a obra, e você vai rolando com isso, né? Então... Gente, nós estamos quase no final, tem que ter mais cagadas aí, tá? Então agora vamos avançar? Bora. Vamos. Agora, eu até vou voltar um pouquinho, porque eu acho que vai ficar até como uma dica aí. Porque é claro que a gente passa pela fase de regularização imobiliária antes, né, do empreendimento ser aprovado. Então a gente nunca pega uma gleba georreferenciada, maravilhosa e que está tudo certo e que você vai... Tá. Então você vai ter que fazer alguma coisa de regularização. Eu passei por um processo de retificação de área em que o topógrafo colocou uma servidão no meio de uma gleba que seria um condomínio de lotes. Ou seja... Mas é servidão de passagem ou servidão aérea de fiação? Não, servidão de passagem. Aí, tinha uma técnica tocando o processo de retificação e ela veio com isso depois, né? Assim, eu falei, não tem jeito de você aprovar o seu condomínio de lotes com essa servidão aqui. Não tem, simplesmente não. Mas é porque lá a gente vai combinar que era até para chegar numa faculdade que eles usavam essa servidão. Mas não era uma servidão instituída, não tinha nome de via, enfim, completamente uma servidão de uso de passagem normal, assim, na prática, né? E não formalizada. Não, mas nós vamos colocar no termo de compromisso de que vai haver uma entrada para a faculdade fazendo assim no condomínio, parará. Aqui, pede para o seu topógrafo tirar essa servidão e nós vamos começar a retificação de novo. Né? Então, assim, gente... Assim, pensa, né? Às vezes, a regularização não é tudo isso, né? Não, e se você resolve, você quer um que dá problema? É muito comum você pegar em matrículas antigas de áreas rurais, uma gleba com X hectares destinadas à cultura XYZ, com uma casa, sede, 2 barracões. Tá lá na matrícula. Tá. Aí você vai com a planta para registrar o loteamento. Cadê a casa? É sério? É sério? Caramba. Porque assim, se tinha uma casa na matrícula, você está registrando o loteamento, ou bem você averba que a casa foi demolida e que não existe mais casa, ou a casa tem que estar na planta. Continuidade registral. Eu já enfrentei 2 vezes esse problema. Só que assim, como é que você demole uma coisa que nunca existiu formalmente? Você vai entrar na prefeitura e vai dizer, eu quero demolir a casa sede da fazenda. Tudo bem, você pode fazer o que você quiser, mas eu não aprovei. Como é que eu vou mandar demolir o que eu não aprovei? E a ingerência também da prefeitura em questões rurais, ela é mínima, né? Zero. Então, assim, é um pepino. Agora, avançando... Vamos lá. Obra. Assim, cada vez mais a gente vê as glebas estão ficando difíceis. Acidentadas. Assim, a gente está vivendo uma época de clima complicado. Eu tenho insistido com clientes que assim, a gente precisa
aumentar o cuidado na fase de obras. Assim, em matéria ambiental, a gente tem sempre aquele mantra, né? Assim, eu adotei todas as cautelas necessárias. Tá bom. Você adotou todas as cautelas necessárias, você não pode ser responsabilizado por um determinado passivo. Vou dar um exemplo clássico. Assim, pegou fogo na minha área. Tá bom, eu tinha acero, eu tinha aviso de cuidado, incêndio, não jogue bituca, etc. Fui inocentado. Pegou fogo de novo na minha área. Mas eu tenho acero, eu tenho... Pegou fogo pela 5ª vez consecutiva. Eu falei, meu amigo, se pegou fogo pela 5ª vez consecutiva na sua área e você não melhorou o seu cuidado, desculpa, você está se omitindo no seu dever de cautela. E em fase de obra é a mesma lógica. Eu coloquei lá, como é que chama aquelas mantas que eles colocam para segurar na fase de obra, né? Que você tem o solo exposto, não sei, que eles põem aquelas mantas para segurar a erosão, não sei o quê. Assim, aí o cara põe lá uma mantinha. Eu falei, me manda aí o relatório dos cuidados que você tinha para segurar a erosão. Tem lá um negocinho com umas estaquinhas assim. Cara, meu amigo, tá chovendo, foi o ano que mais choveu na vida. E você não melhorou o cuidado que você tinha. É um caso, assim, simbólico pra gente, que a gente enfrentou no escritório, de uma obra grande, de um loteamento no litoral, no Nordeste. E assim, foi aquele ano que chovia. E assim, cara, metade da obra foi parar no mar. A erosão correu solta. A sorte não, o cuidado que o cliente teve foi impressionante. Porque ali tinha, de fato, assim, a chuva foi vindo, então ele tinha lá a mantinha com as estaquinhas. Mas aí, assim, a chuva piorou, daí ele já tinha umas cacimbas cavadas para começar a captar a água que estava descendo no morro. E daí tinha mais 3 fileiras de não sei o quê. A hora que aquilo veio tudo abaixo, ele conseguiu demonstrar que os cuidados tinham sido tomados. Isso é uma coisa que a gente vai começar a enfrentar. As obras estão ficando mais difíceis. O meio ambiente está ficando mais complicado. O clima está mudando. O clima está mudando. Então, assim, você tem aí anos de chuva. A gente viu no litoral de São Paulo aquela chuva horrível que deu. De novo, a brincadeira da chuva de 100 anos, né? De 100 anos. Que todo mundo, por que eu tenho que fazer meu empreendimento para aguentar uma chuva de 100 anos? Porque ela acontece. Em algum momento ela acontece. É o que a gente falou aí do futuro, né? Do futuro. E se você não tem esse cuidado nessa fase de obras, você vai tomar o auto de infração. Você vai ser responsabilizado pelo dano ambiental. E lembra, normalmente essa obra termina numa PP. Então a tua terra vai toda para dentro da PP. E assim, isso é crime ambiental. Isso é ilícito administrativo. Isso gera responsabilização civil do ponto de vista ambiental. Este cuidado na fase de obras tem que aumentar. Assim, e esse tem dado muito problema. O que eu tenho visto de problema com erosão, com dano ambiental, crescente. Fazer relatório fotográfico disso, né? Sim, relatório de obra. Não tem nada de imobiliário aqui. Relatório de obra. É a coisa mais importante, porque tem lá o relato de tudo que você fez, de tudo que aconteceu. Pega. Quais empreiteiros de loteamento tem um relatório de obra bonitinho? Não tem. É muita coisa. A gente poderia ficar aqui falando... eternamente. Foram muitas cagadas. Pode ter cagadas 2, 3. Mas, assim, a gente espera que, assim, essas situações vivenciadas, né, que não são situações hipotéticas aqui, algumas a gente trouxe aí, que possa contribuir aí com a atuação dos loteadores, né? Porque são questões que elas vêm muito... Acho que a maioria delas, ela vem muito da ansiedade do loteador, e a gente entende a ansiedade do loteador, e a gente está aqui para estar junto com o loteador, né? E não é advogado para trazer problema, na verdade é para evitar problema. Mas a gente teve até hoje aqui um episódio que foi realmente uma lição, um loteador de uma empresa de quase 60 anos de existência, em que ele falou de paciência em tudo. Então, assim, Dá trabalho. Vocês vão ver esse episódio e ele foi muito marcante para mim, especialmente, porque a experiência trouxe essa conclusão
que parece ser óbvia, né? Mas não é óbvia, porque tem a ansiedade da aprovação, Olha, tem a ansiedade da aprovação, ela é até benéfica para você agilizar os seus trâmites, para você impulsionar os seus trâmites, mas que sejam bem feitos, né? Que não seja uma aprovação largada. E eu acho que é isso mesmo, tem que tentar aprovar num tempo... Calma e cuidado, eu gostei disso. Calma e cuidado. Exatamente, para tudo. Sim. Loteamento não é prédio, gente. Não é fazer xícara, não é fazer caderno. Loteamento é outro bicho. É outro bicho. Né? Então a gente espera que isso. Show de bola. Legal, muito legal. Tem então, alguma recomendação final, Pedro? Calma que eu gostei dessa. Calma e cuidado. Eu gostei. Consulte sempre o advogado, né? Fazer propaganda. Eu brinco, né? A gente é sempre visto como causador de problema, que nada funciona, que para a gente ver problema em tudo. A gente vê problema em tudo. Porque a gente é treinado para ver problema. E porque a gente passou por eles, né? E a gente passou, gente. Então, assim, eu acho que essa calma, às vezes, cara, deixa eu olhar isso aqui com cuidado. Me dá 2 dias para ver isso aqui. Isso é importante. A gente vai economizar tempo, às vezes. Os caminhos curtos, deixa que depois eu resolvo. Não, cara, assim, não resolve. Sabe por quê? Assim, me marcou um negócio. Semana passada, um parente me ligou e ele estava me falando a respeito de um desafio imobiliário, né? E a conduta era para ser uma resolução tampa... Como chama? Não era uma coisa, não era uma decisão de resolução permanente, era uma efetiva, coisa efetiva, era tipo, eu esqueci o termo, assim, era meio gambiarra. Eu falei assim, cara, pra que você vai fazer isso? Eu não faria de jeito nenhum. Resolve o problema. Resolva. É mais trabalhoso? Bicho, você tá só protelando o negócio. Vai dar problema. Problema volta. E pior, volta sem que você tenha a dimensão do problema efetivo. Não, então enfrenta o negócio. Por isso que eu falei dessa história do... Depois eu resolvo. Porque eu percebo isso muito claramente, né? Assim, no comportamento do ser humano. Não é só do loteador. É isso. Só que assim, um problema que você falou, comum assim, mundano, até você pode se dar o luxo de falar depois eu resolvo, porque quando ele voltar, ele vai voltar. Mas é resolvível. Agora, a tal da gradação do problema. Agora, um empreendimento imobiliário no qual você tem um papel de desenvolvimento urbano, de expansão de cidades, meu amigo. E cujas coisas estão interligadas, né? Elas vão num crescente. Um brinco estranho, não. Um brinco não. Show. Valeu. Bom demais. Por último, lembrando mais uma vez que a gente tem uma comunidade já com 400 pessoas, né, Dani? Impressionante. No WhatsApp, com muita troca, né? E muito disso que a gente falou aqui, eu acho que tem muito a ver com o que a gente troca na comunidade. E quem quiser participar, é aberta a comunidade. Ela, em algum momento desse episódio aqui, saiu um QR Code para você estar lá conosco. E curta, compartilhe, comente, para que as nossas cagadas colocadas nesse episódio, elas cheguem ao número máximo de pessoas e que isso possa servir de alguma forma. Pra gente evitar outras. Pra gente evitar outras, né? Boa. Show de bola. Gente, obrigado. Obrigado Pedro, vocês. Obrigado mesmo. Prazer de novo estar aqui. Pedro, delícia. Obrigada, viu, pela parceria de novo, viu? Muito legal. Não dê mais ideias que eu não esqueço. Sim. Vou pensar mais algumas. Obrigado, gente. Obrigada, gente, obrigado. Até o próximo episódio. É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.